Fala, suas lendas! Aqui é o Flávio do Legends Modo Carreira, que tá aqui a paisana hoje, mano, pra falar sobre esse time, essa seleção, melhor dizendo, do Uruguai. E desde já, mano, tem que pedir logo no começo do vídeo para que vocês se inscrevam nesse canal e também, cara, toquem o sininho, mano. Por quê? Porque quando você toca o sininho, que é uma coisa que é indolor, uma coisa que não dói nada, uma coisa que custa um total de R$0, o que acontece? O YouTube ele vai lá e te notifica toda vez que tem vídeo novo. Então você não precisa nem se dar o trabalho de ir lá pesquisar, mano. Você é informado aí na tela do seu celular. Você vai pegar o seu celular, vai arrastar a barrinha de notificações para baixo, vai clicar no vídeo e vai assistir, mano. É muita facilidade, é muita tecnologia de ponta. Então bora lá, mano, sem mais delongas, vamos ver o vídeo sobre essa seleção do Uruguai. E mano, o Uruguai é historicamente uma seleção de camisa muito, mas muito pesada, só que não vivia os seus melhores dias. Tanto que, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, a seleção passou um baita de um vexame. O que aconteceu? Vamos voltar lá no túnel do tempo que eu preciso te contar essa história, que é para te contextualizar e você entender legal tudo que está acontecendo. Aconteceu o seguinte, o Uruguai terminou em 5º lugar nas eliminatórias sul-americanas. E quando uma seleção termina na 5ª colocação, ela é obrigada a jogar uma repescagem contra uma outra seleção de alguma outra parte do mundo. No caso, foi a poderosíssima, a tradicionalíssima seleção da Austrália, que com todo respeito aí aos australianos que com certeza estão me assistindo agora, não é lá aquelas coisas, né, mano? O Uruguai tinha tudo para passar, tinha todo favoritismo para conseguir carimbar o seu passaporte para a Copa do Mundo, como diria Galvão Bueno, mas não conseguiram. Não consegue, né? Por quê? Ganhou de 1-0 o primeiro jogo, depois perdeu o segundo de 1-0, foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. E aí acabou ficando fora dessa Copa do Mundo. Tendo em vista isso, a Federação Uruguaia de Futebol pensou, pô, isso não é aceitável, não dá para continuar assim, irmão. Vamos ter que trazer alguém aí que possa comandar esse time. E foi aí que eles contrataram o maestro Oscar Tabares, o professor Tabares, para comandar essa seleção do Uruguai daí para frente no ciclo, na caminhada para a Copa de 2010. Então bora lá, mano, bora ver a escalação base aí dessa seleção do Uruguai. O goleirão, mano, era o Muslera, que no final da temporada 10-11 trocou a Lazio pelo Galatasaray. E o lateral da direita era o Maxi Pereira. E a dupla de zaga, meu irmão, era um absurdo. Diego Lugano, ídolo do São Paulo, e Diego Godin, ídolo do Atlético de Madrid. Na lateral da esquerda, mano, tinha o Cáceres. Nunca foi assim, um craque de bola, mas era aquele tipo de cara que se encaixava muito bem no time e jogou em vários grandes clubes ao longo da sua carreira. O meio-campo era muito forte, mano, tinha muita marcação, tinha muita pegada. O Arévalo Rios e o Diego Pérez eram os dois volantões daquele time. E o outro meio-campista era o Álvaro Pereira, que jogou tanto em 2010 quanto 11. E você, torcedor do São Paulo, deve se lembrar dele, porque ele jogou no seu clube em 2014. E à frente deles, mano, tinha a magia de um cara que vivia o auge da sua carreira e tava jogando muita bola, que era o Forlan, aquele camisa 10 de extrema qualidade. O Cavani não foi titular absoluto na Copa América, mas é claro que eu não ia deixar ele de fora dessa escalação. Assim como Luisito Soares vestia 9 e era o matador desse time, fazendo uma dupla muito entrosada com o Cavani. O treinador era o professor Oscar Tabares. E o Coates, o Álvaro Gonçalves, o Nicolas Lodeiro, o Sebastião Eguren e o Louco Abreu são caras que também merecem destaque. E mano, os destaques de fato, os caras que faziam a diferença foram eles: Forlan, Lugano e Soares. Mas vamos falar um por um desses três aí. Começando pelo Forlan, que mano, fez uma Copa de 2010 simplesmente absurda. Ele jogou muita, mas muita bola, tanto que ele foi eleito o melhor, o craque daquela competição. Ele fez 5 gols e foi um dos artilheiros daquela Copa. Ele fez uma Copa assim de almanaque. E os gols que ele fez não foram golzinho assim de cagada, nada a ver. Foi só golaço, mano. O cara jogou muita bola, o cara arrebentou. Quando os times têm bons sistemas defensivos, eu gosto sempre de colocar um cara da defesa para simbolizar isso. E o cara que não poderia ficar de fora aqui dos destaques como peça-chave é o Diego Lugano, mano, que fez uma Copa também muito boa, assim como uma Copa América excelente. Um cara muito regular, um cara que marcava muito bem, claro, a função de um zagueiro, marcar, mas ele marcava muito bem, dava muita porrada, ficou conhecido por isso, sim. Mas é o jeito dele, é o jeito uruguaio de jogar bola. Ele é raçudo assim mesmo. E foi o líder daquela defesa, sendo o capitão do time também. E o artilheiro, mano, só podia ser ele. Claro que o Cavani já jogava bastante bola, mas não chegava nem perto ainda do nível que o Soares estava. O Cavani se transformou ali naquele monstro sagrado no Napoli,
depois no PSG, enquanto o Suárez já estava metendo muito gol, depois ele foi pro Liverpool, foi pro Barcelona, e os números também mostram que o Suárez ele foi, de fato, o artilheiro do time do Uruguai, da seleção do Uruguai, melhor dizendo, nesse recorte de tempo aí. O Uruguai terminou a Copa do Mundo de 2010 em quarto lugar e foi campeão da Copa América de 2011. E depois de não se classificar para o Mundial de 2006, o Uruguai se viu na mesma situação na Copa de 2010, ou seja, eles tiveram que jogar uma repescagem de novo, só que aí não dava para entregar a paçoca mais uma vez, né, mano? Eles pegaram a seleção da Costa Rica e daí sim, confirmaram a sua classificação e garantiram a presença lá na África do Sul para jogar a Copa de 2010, que você deve se lembrar muito bem, torcedor, que foi a Copa da Jabulani, a Copa da Vuvuzela, a Copa do Waka Waka, a Copa da Shakira e de diversas outras coisas muito interessantes por aí. E o Uruguai caiu no grupo A daquela Copa, mano. Grupo A que tinha a França, que chegou naquela Copa de uma forma assim um tanto quanto duvidosa, um tanto quanto polêmica. Tinha também o México e tinha a seleção da África do Sul, que eram os donos da casa, Bafana, os meninos. E o Uruguai passou com autoridade, venceu 2 jogos, empatou um e passou em primeiro. Quem passou também nesse grupo, por incrível que pareça, mano, foi o México. Ou seja, a África do Sul, infelizmente, acabou sendo eliminada, tava torcendo muito pra eles. E a França também, a França acabou caindo na primeira fase dessa Copa do Mundo. E daí o Uruguai passou para as oitavas, e nas oitavas teve pela frente a seleção da Coreia do Sul, mano, seleção do Park Ji-sung, ou Ji-sung Park, que você deve se lembrar dele, que jogou no Manchester United, era o camisa 13, jogou durante muitos e muitos anos no Manchester, só que aquele jogo era do Suárez, não teve pro Park, não teve para ninguém. Suárez fez os 2 gols do Uruguai, que aí classificaram a seleção para jogar as quartas de final daquela Copa do Mundo. O jogo terminou 2-1 para a seleção uruguaia, inclusive. E nas quartas de final, mano, foi um jogo assim fantástico, um jogo, mano, para entrar para a história das Copas do Mundo. O Uruguai pegou a seleção de Gana. Gana era a última seleção africana sobrevivente naquela Copa e foi um jogo assim maravilhoso, mano. Gana abriu o placar. E aí o Forlan, aos 10 minutos do segundo tempo, empatou aquela partida em 1-1. O jogo foi se estendendo nesse empate, até que foi para prorrogação, que aí foi quando aconteceu um dos lances mais maravilhosos da história das Copas. E, mano, os minutos finais ali foram alucinantes. O Suárez, ele fez uma baita de uma defesa e, óbvio, foi expulso. Dá nem pra acreditar que é o mesmo cara que reclama de toque na mão do goleiro dentro da área, né? Enfim, é hipocrisia. Isso daí gerou um pênalti pra Gana, só que o Jean perdeu. E nos pênaltis, o Louco Abreu, que é muito doido mesmo, meteu uma cavosa pra classificar o Uruguai. E, mano, olha o que o Lugano falou dele sobre isso daí. Todo mundo só fala a cavadinha. Ele buscou isso, ele não queria fazer gol, ele queria passar pra história. E aí na semifinal, mano, o Lugano acabou não jogando, porque ele tinha se machucado. E ele fez muita falta pro Uruguai, que acabou perdendo aquele jogo contra a Holanda, mas a Holanda também estava muito bem. Tinha o Sneijder, tinha o Robin, seleção brasileira, Felipe Melo, inclusive, sabem muito bem disso, né? Foi a seleção que eliminou o Brasil, pra quem não sabe. E aí, mano, o jogo terminou 3-2, foi um baita de um jogo, um jogaço mesmo. E o Uruguai foi eliminado, mas caiu de cabeça erguida, mano. Caiu tendo feito uma ótima campanha, que há tempos não fazia. Depois disso, ainda jogou o 3º lugar contra a seleção da Alemanha. Perdeu aquele jogo também, acabou na 4ª colocação da Copa. Mas, mano, foi uma baita de uma campanha. Foi uma campanha, assim, que recuperou a autoestima, que recuperou a moral dessa seleção que há tempos não conseguia fazer nada parecido. Tanto que, quando eles chegaram no Uruguai ali, na volta pra casa, eles foram recebidos com festa. O torcedor uruguaio ficou muito grato ao que eles fizeram. Isso recuperou a moral e a confiança do time. Confiança para uma nova meta, uma meta chamada Copa América de 2011. E para essa Copa América, mano, o Uruguai queria quebrar um tabu que já durava 16 anos, ou seja, fazia 16 anos que eles não conseguiam ganhar essa importante competição continental. E na fase de grupos, eles fizeram ali o suficiente para se classificar para a próxima fase, que era as quartas de final. Para pegar a seleção argentina, mano, que era a dona da casa e também tava babando, até hoje inclusive, né? Baba para conquistar um título. Só que não deu boa para os nossos hermanos, porque depois de um jogo muito truncado, como se esperava, né? O Uruguai e a Argentina sempre é um jogo muito equilibrado, muito parelho, às vezes até violento, né? Inclusive, que acabou sendo decidido só nos pênaltis, mano. O jogo terminou 5-4 nos pênaltis pro Uruguai. Ou seja, só uma cobrança foi desperdiçada, que foi a cobrança dele, também maravilhoso, Carlitos Tevez, que eu já fiz história dele também, se quiser ver, tá aí no canal.
E, mano, o Tevez perdeu aquele pênalti, vamos dar uma moral pro Muslera também, né? O Tevez perdeu, mas quem agarrou foi o Muslera. O Muslera venceu aquela batalha particular com o Tevez e acabou classificando o Uruguai para a semifinal. E aí na semi, mano, o Uruguai pegou um encardido Peru, a seleção do Paulo Guerreiro, que na fase de grupos já tinha dado muito trabalho pro Uruguai. Só que dessa vez foi mais tranquilo. O Suárez fez os 2 gols, Suárez sempre decisivo, para você ver. Fez os 2 gols e aí garantiu a classificação dos uruguaios para a grande decisão dessa Copa América. E mano, olha só que coisa maluca, porque o Uruguai chegou nessa final para enfrentar a seleção do Paraguai. Paraguai que não ganhou nenhum jogo a Copa América inteira, mano. Olha só que coisa doida. Eles empataram os 3 primeiros da fase de grupos, depois empataram com o Brasil. Eles empataram os 3 primeiros da fase de grupos e, se eu não me engano, terminaram na 3ª colocação do grupo e passaram como o melhor 3º colocado e nos critérios de desempate, mano, pra você ver o nível de cagada. E aí eles ganharam do Brasil, nos pênaltis também, depois de um empate. Foi aquele jogo que o André Santos errou pênalti, que o Elano errou pênalti, foi uma coisa horrorosa, os caras chutaram a bola lá na casa do chapéu. Depois eles ganharam da Venezuela nos pênaltis também, depois de um empatezinho. E aí sim chegaram na decisão da Copa América. Ou seja, o Paraguai podia ser campeão dessa Copa América, mano, sem ganhar nenhum joguinho sequer. Dá pra acreditar num negócio desse? Só que aí, pro bem do futebol, né, o Uruguai foi lá e não permitiu que uma atrocidade dessa, uma coisa bizarra dessa acontecesse. Eles foram lá e ganharam de 3-0. O jogo foi disputado lá no Monumental de Núñez, o estádio do River Plate, que garantiu aí essa conquista de título para a seleção uruguaia. $3,5 milhões. Então o Curitiba tem mais. Não, o Curitiba tem uns 2, até onde eu sei, tem uns 2. É verdade. Ah, então no Paraná tem mais, né? Ah, sem dúvidas, né? E, mano, o Uruguai em si é uma coisa muito louca, porque é um país pequeno, com poucos habitantes, vamos dizer assim. Aqui no estado do Paraná, eu acabei de constatar aqui, tem mais gente que no Uruguai inteiro, mano. E eles conseguem formar seleções incríveis, cara, com jogadores muito bons, principalmente os caras de frente. E eles tiveram a sorte de pegar na mesma geração esses 3 caras, Suárez, Cavani e Forlan, que foram decisivos, que garantiram essas conquistas aí para a Celeste Olímpica. E, mano, antes de encerrar, eu quero mandar um salve muito especial lá pro Cleidson Melo do Ceará, grande Cleidson Melo, e agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, mano. Você viu tanto tempo de vídeo, cara, ser obrigado a se inscrever nesse canal, a compartilhar o conteúdo com seus parceiros e fazer igual o Luiz Soares, mano, meter a mão, só que daí no like, né? Solta o dedo no like aí, vai estar ajudando muito, dando essa moralzinha pra nós. Semana que vem tamo aí de novo. Até a próxima, meus queridos, e falou!